Bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Amanda Mi e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um livro de romance que se chama Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Se você gosta desse tema, não se esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Aqui a gente fala um pouquinho sobre tudo, mas essa semana a gente vai falar mais sobre alguns livros, fazer algumas resenhas e eu dar um pouquinho da minha opinião sobre eles. Então vamos falar sobre este livro aqui, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Um pouquinho de curiosidade sobre a autora. Ela nasceu em 1775 em Hampshire, também no Reino Unido, e faleceu aos 41 anos. Ela nunca se casou, apesar de escrever vários romances, esse incluído. E uma outra curiosidade é que esse livro também foi publicado anonimamente. Ela não disse que era ela quem estava escrevendo quando ela publicou. Esse livro foi publicado em 1813 e tem algumas adaptações cinematográficas, tanto uma série quanto um filme. O filme é bem clássico, acho que muita gente já viu esse filme também, que é com a Keira Knightley e o Matthew Macfadyen. Então, contar um pouquinho sobre o que acontece nesse livro e por que ele é muito interessante. Pelo menos para mim, apesar de ser um clássico muito antigo, né? Pensar 1813, mas a história também passa nessa época, então tem bastante carruagem, tem bailes, fala um pouco sobre a hierarquia que acontecia lá no Reino Unido, tanto da parte social ali, quanto da parte militar, também vai ter uma parte que fala sobre isso. E apesar disso tudo, isso é uma coisa que não é mais da nossa era, a história de amor é muito original. Uma coisa que a gente acha os personagens principais, que são embebidos de orgulho e preconceito, no final a gente acaba percebendo que na verdade estava trocado. Quem tinha muito orgulho, na verdade estava com preconceito, e quem tinha muito preconceito, na verdade tinha muito orgulho para conseguir observar a real relação entre eles todos. Então, dos nossos personagens principais, a gente tem o Mr. Darcy, que é o nosso cavaleiro, e temos também a Elizabeth Bennet, né, a Miss Elizabeth, que ela é da família dos Bennet, a nossa protagonista principal. Então, falando um pouquinho sobre a Elizabeth, ela é a segunda filha de 5 meninas do pai e da mãe, senhores Bennet. Eles moram no interior, no Reino Unido, e lá nesse interior eles vivem a sua vida pacata. Eles não são propriamente ditos pobres, mas eles não têm uma ascendência tão importante, mas tem a sua casinha, tem algumas carruagens e por aí vai. Eles são vizinhos de uma outra família, os Lucas, e a filha deles, a Charlotte Lucas, é uma das melhores amigas da Elizabeth. Ao longo da história, o que acontece é que o Sr. Bingley, um amigo muito próximo do Sr. Darcy, vai para esse interior, aluga uma casa de tipo veraneio e se instala lá e começa a viver um pouco nessa parte do interior, apesar de ter vindo de Londres e tudo mais. Nos primeiros dias acontece um baile na casa dos Lucas e esses dois são convidados, tanto o Sr. Bingley quanto o Sr. Darcy e a irmã do Sr. Bingley, a Caroline Bingley. Nesse baile, a gente tem a primeira introdução entre a família Bennet e a família deles. O Sr. Bingley e o Sr. Darcy têm muito dinheiro, os dois, mas o Sr. Darcy mais ainda, tem um latifúndio gigantesco em Pemberley e também tem outras fontes de dinheiro, não só por causa da hierarquia e da posição social dele nessa época. Então, eles estão conhecendo essa parte do interior, dançando com as moças, o que acontecia nos bailes, e também são apresentados não só as outras pessoas da sociedade, mas principalmente a nossa família principal, os senhores Bennet. Nesse momento, tem um choque muito grande entre eles, porque a parte do Sr. Darcy, do Sr. Bingley e a Caroline Bingley, eles têm uma civilidade muito grande, muito alta. Então, eles têm uma etiqueta muito refinada e os Bennet são mais simples. Então, as meninas mais novas, elas se envergonham bastante cantando, gritando, esse tipo de coisa, também porque elas são novas, mas porque elas vêm de uma hierarquia mais baixa, então elas também não tiveram uma educação apropriada, tão apropriada quanto a deles, para a época. E a Elizabeth Bennet conhece o Sr. Darcy, mas ele fala, e ela acaba ouvindo, ele não fala para ela ouvir, mas ele acaba falando, poxa,
não tem ninguém aqui que chama a minha atenção. E o Bingley se apaixona de cara pela mais velha, que é a Jane, e ela é muito bonita, todo mundo fala isso no livro, no filme também ela é uma atriz muito bonita, então ele se apaixona por ela, dança com ela, e o Sr. Darcy fala, nossa, você tá dançando com a única menina bonita que tem nesse baile aqui, porque o resto não dá pra mim. A Elizabeth acaba ouvindo isso e fala, que cara mala, tipo assim, não curte muito ele, acha que ele é muito orgulhoso e que não quer nem ver os lados bons da parte do interior. E pega um famoso ranço dele. Conforme os dias vão passando, o Sr. Bingley também vai se apaixonando pela irmã mais velha, a Jane, e várias coisas vão acontecendo durante o decorrer do livro. Uma coisa importante que acaba acontecendo durante o livro é que a casa onde os Bennet moram, no futuro, quando o Sr. Bennet, o pai, falecer, ela vai para um primo delas, o Sr. Collins. Esse Sr. Collins vai para visitar, até para conhecer, ver como que seria aquela casa, aquela propriedade que ele herdaria por motivos da época, porque pertenceria a ele, por causa de hierarquia e outras coisas, e elas ficariam, entre aspas, sem ter onde morar. Mas ele vai lá até para apaziguar isso e falar que não, ele não despejaria nenhuma das primas e não tem interesse em fazer isso de cara. E aí ele acaba falando com a mãe, né, a senhora Bennet, e fala, olha, eu sei que a Jane já tá meio que engatada lá com o Bingley, mas será que a Elizabeth não me aceitaria para um casamento? Só que a Elizabeth nem tava sabendo que isso tudo tava acontecendo, então quando ele pede ela em casamento, ela fica tipo assim, não. Primeiro que ela acha ele um saco, tipo, um cara muito mala, ele estuda tudo que ele vai falar para falar da melhor forma possível e fica se gabando que lá onde ele mora, ele tem uma ajuda, ele é clérigo, né, da igreja protestante, e ele tem uma ajuda da Lady Catherine, que é a senhoria daquele local. Então ela que dá muito dinheiro para a igreja protestante, ela que ajuda ele a estudar, por exemplo, esse tipo de coisa. E ela é uma pessoa importante na hierarquia social. O que depois a gente acaba descobrindo é que ela também é tia do Mr. Darcy. Mas o Sr. Collins pede a Elizabeth em casamento e ela tipo assim, não quero. E aí isso torna as tensões familiares um pouco grandes, porque se ela casasse com ele, estaria tudo bem e a casa continuaria na família, entre aspas, né? Mas ela recusando, não tem muito o que fazer. Eventualmente, quando o Sr. Bennet falecer, a propriedade acaba indo para o Sr. Collins. Mas, ao longo do tempo, e coisas que ninguém tinha reparado, na verdade, a Elizabeth não tinha reparado, porque a gente vê do ponto de vista dela, é que o Sr. Collins vai se apaixonando também pela Charlotte Lucas, a amiga dela. E isso é uma cena que acontece no filme, mas não acontece no livro, que ela ficou famosa mais recente, que ela fala, nossa, mas eu já tenho 27 anos, eu sou um estorvo para os meus pais, eu não tenho dinheiro e eu não tenho nenhuma chance no futuro, assim, visível. Então ela aceita se casar com ele e muito feliz vai lá morar com ele. A Elizabeth fica muito chateada com ela, tipo assim, como assim você tá casando com um cara que você não ama, que você vai ficar o resto da vida amargurada, sentada ao lado dele, sendo, tipo, aquele cara que ele é muito mala. E ela fala, você não tem direito de me odiar por esses motivos. E aí ela até fala, bom, que bom que você está feliz e isso te fez feliz. Então ela vai lá, acaba indo visitar eles depois que eles casam, e enquanto ela tá lá, ela vai visitar a Lady Catherine, porque ela convida ele, tipo assim, quero saber quem é essa sua prima, que não quis casar com você e tudo. E já tinha ouvido falar que Elizabeth era uma menina de gênio forte, digamos assim. Fala em inglês, né? Fala headstrong girl. Tipo assim, tava com o que tava na cabeça dela, ela ia fazer e é isso aí, dentro das coisas que estavam aceitáveis naquela sociedade. Então ela é muito respeitada por isso, por nós, mulheres que lemos esse livro, mas também chama muita atenção na época que a Jane Austen tivesse escrito tudo isso também. E quando ela chega lá, ela não deixa de expor suas opiniões muito fortes para Lady Catherine, e ela fica meio horrorizada, assim, tipo, nossa, quem é que tem coragem de falar tudo isso numa sociedade atual e esse tipo de coisa. A Lady Catherine tem a filha dela, que é uma mocinha, que é muito doente, não diz qual é a doença que ela tem, às vezes alguma anemia, a gente não sabe, mas que ela era uma pessoa muito frágil e que não podia nem sair no sol, por exemplo. Nessa ocasião,
quem estava lá de visitante era o próprio Mr. Darcy. E acaba ficando surpreso de encontrar a Elizabeth lá, e eles acabam se reencontrando mais vezes nos jardins, no Rosings, e o Mr. Darcy vai mudando a ideia que ele tinha sobre ela, acaba se apaixonando por ela, e no final da estadia dela lá, ele até se confessa para ela e pede ela em casamento. Essa confissão fica muito marcada porque antes dele pedir ela em casamento, ele fala um monte de insultos, tipo assim, você é pobre, a sua família te envergonha, você não tem outras opções melhores, quer casar comigo? Eu te amo muito. Então, tipo assim, ela ficou, você tá me insultando sem parar. Ele também tinha aconselhado o amigo dele, o Mr. Bingley, a não se casar com a Jane e mandou ele pra Londres, pra longe dela. Então, tipo, a Elizabeth sabia disso, ficou muito magoada, tipo assim, você não só impediu a felicidade da minha irmã, como me insulta sem parar e ainda quer que eu case com você? Tipo assim, não, você seria o último homem que me convenceria a casar sem amor, né? Então, ela sai de volta para a cidade dela, ele fica muito magoado com tudo isso que acontece e ela vai passear com os tios dela, tipo assim, chega pra mim, não dá, vou viajar com os meus tios, os tios que não tinham filhos, né? Então eles chamam ela pra viajar com eles e ela fala, quer saber, eu vou mesmo. E aí ela vai lá passear. Um dos lugares que ela vai passear chama Pemberley, que era o local onde o Mr. Darcy tinha casa, e os tios estavam muito curiosos. Naquela época você poderia ir, tipo assim, sempre tinham governantas e outros funcionários que poderiam mostrar a sua propriedade, mostrar dentro todas as suas obras de arte quando você não estivesse. Que é para as pessoas saberem, conhecerem, se tivessem curiosidade, isso era algo aceitável a se fazer. Então, naquela época, eles vão, e ela só vai porque eles falam que o Mr. Darcy não estaria lá de forma alguma, mas chega, obviamente, né, gente, para o plot, ela chega lá e ele estava lá. E aí ele fala, tipo assim, você me nega e aí de repente você tá aqui na minha casa. E ela fala, tipo assim, não, eu realmente não sabia que você estaria aqui, me desculpa, tipo assim, ela se desculpa mesmo. E que não tava querendo parecer nem provocar nada pra ele especificamente. Mas ele já estava apaixonado por ela e ele faz várias coisas pra remediar coisas que ela falou que estava chateada. Então, uma das irmãs mais novas dela acaba fugindo com um sargento, o Mr. Wickham, e tipo assim, isso pega muito mal socialmente naquela época, porque eles não estavam casados. A menina, a Lydia, realmente achava que ele ia pedir ela em casamento, mas ele só queria curtir ela e depois ia largar ela. Então isso acaba virando meio que um escândalo social, né? E aí o pai tem que tentar convencer o cara a casar com ela, porque eles já fugiram, então isso já saiu socialmente, assim, nas fofocas, então já achavam que ela já não era mais pura, então precisava forçar ele a casar com ela. E naquela época você tinha duas opções, ou você dava dinheiro pra convencer o cara a casar, ou vencia ele numa batalha de, tipo, espadas. E o cara era sargento, obviamente que e novo, né, o Sr. Bennet já não era mais tão novo, já tinha tido 5 filhos, então ele claramente não iria ganhar e talvez fosse morto nisso, porque eles não tinham tanto dinheiro, talvez, para convencer ele a casar. Então, por trás dos panos, o Sr. Darcy acaba fazendo algumas coisas para ajudar a família da Elizabeth, fazendo tudo por ela, e ele até fala isso depois, tudo que eu fiz foi por você, tipo assim, para tentar remediar as coisas que você disse que eu era orgulhoso, que eu fiz essas coisas para afastar a sua irmã e eu realmente tinha feito. Então ele reaconselha o Mr. Bingley, fala que a Jane gosta sim dele, para ele tentar dar outra chance e voltar lá, porque ele nunca tinha deixado de gostar. Mas o Darcy já tinha falado para não se apaixonar e falado que acho que ela não curte você tanto assim, não. Então ele volta lá, fala com o Mr. Bingley, fala, pô, dá aquela outra chance, acho que ela vai demonstrar que gosta assim de você e tal. Além disso, ele vai atrás do Mr. Wickham, que ele conhecia já desde a infância, sabia que o cara era... que o cara não era do bem, assim. Que ele já tinha tentado enganar a irmã dele, entre outras coisas. Então ele vai lá atrás do Mr. Wickham, dá dinheiro pra ele e fala, você não pode falar isso pra ninguém, tipo assim, que eu que tô dando dinheiro, senão isso ofenderia muito também os Bennet, tipo assim, vocês não têm dinheiro, então deixa que eu cubra esse dinheiro aqui. Então isso pegaria mal pra eles, né, que tipo assim, iam ficar devendo esse valor pra ele. Então ele fala, não fala pra ninguém, mas você vai casar com ela sim, toma aqui o dinheiro. Então ele faz tudo isso, volta lá para o interior onde a Elizabeth Bennet estava morando
E aí, depois disso tudo acontecer, quem fica sabendo que ele pediu a Elizabeth em casamento é a tia dele, a Lady Catherine. Ela vai lá, até lá, e fala: não quero que você aceite esse pedido de casamento, porque eu queria que a minha filha, por mais doente, né, que ela fosse, estivesse casada com o Mr. Darcy. Foi uma coisa que eu planejei junto com a mãe dele. E aí, tipo, ela fala assim: não só porque você disse que você não quer que eu case, que agora eu vou falar que eu não sei se eu posso casar ou não. Tipo, ela não chega a falar que ela vai casar pra Lady Catherine, mas ela fala: eu não vou te prometer que eu vou falar não. Ponto final, e acabou, porque é o que eu penso. E aí a Lady Catherine sai bufando, tipo assim: como assim? Você não consegue me prometer isso? Eu sou a garota inferior, esse tipo de coisa. Insulta ela mais ainda. Mas aí a Elizabeth acaba descobrindo que, tipo assim, o Mr. Bingley veio pro interior por causa do Mr. Darcy. Acaba descobrindo também que ele que remediou todo o rolê lá da Lydia, a irmã mais nova dela. E aí ela volta a se encontrar com ele e ele fala, tipo assim: poxa, se seus sentimentos são os mesmos, né, do que o que eu disse naquela época, antes disso tudo acontecer, uma palavra só e eu, tipo, vou te deixar em paz. Mas se você me der essa chance de te amar de novo, estarei aqui. E aí ela fala que sim, que ela sabe que ele fez tudo por ela, e aí eles acabam felizes e se casando. E aí acaba acontecendo tudo muito junto, né? Mas o Mr. Bingley pede a Jane em casamento, e depois o Mr. Darcy acaba se casando sim com a Elizabeth, e eles vão lá pra Pemberley, que é a propriedade dele. Então o final é feliz, né? Dessa parte, mas tem essa reviravolta, e ela acaba descobrindo que no final ela tinha muito orgulho sobre o que ela achava que estava certo, e ela acaba dando a ceder, e não só que ela não tivesse, mas menos preconceito contra essa classe mais rica. E ele vê também que ele tinha um pouco de orgulho, mas ele tinha principalmente preconceito contra aquelas pessoas. Então essa parte dos papéis acaba trocando, eles percebem os sentimentos que eles tinham foram mudando, né, e quanto eles estavam equivocados em relação um ao outro. Durante vários momentos eles se provocam, assim, falam frases mais espetadas uns para os outros, assim, principalmente no início, mas aí depois no final eles veem que eles estavam errados e que tinham outra percepção de tudo que eles estavam vivendo. E aí eles acabam se casando, elas vão morar lá em Pemberley. Uma das irmãs vai passar bastante tempo lá com eles para até melhorar essa influência que a Lydia teve na família. E também a irmã do Mr. Darcy, que o pessoal só fala durante boa parte do livro, acaba sendo uma grande, grande amiga para Elizabeth. E aí, este é o final do livro, um livro muito interessante, fala bastante sobre os sentimentos, a forma como aquilo afeta, muito bem descrito pela Jane Austen, e um clássico. Então essa é a minha recomendação, e obrigada por assistir. Não se esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal também.